Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Eco Legal. Meu nome é Leonardo Campanelli e hoje nós vamos começar uma nova série de vídeos sobre licenciamento ambiental. Por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho. A partir da ativação do sininho, vocês vão estar sabendo todas as vezes que nós postarmos vídeos novos, ok? Depois da vinheta, a gente vai contar um pouco sobre o histórico do licenciamento ambiental e a partir dos próximos vídeos, a gente vai trabalhar pausadamente sobre distribuição de competências e como se dá o processo de licenciamento ambiental. Vamos lá? Pessoal, então vamos começar trazendo um pouco do histórico de como surgiu o licenciamento ambiental no Brasil, no caso específico foi Rio de Janeiro e São Paulo, como eu disse na introdução desse vídeo. Né? Já existia até o final da década de 60, década de 70, sempre existiu o controle da poluição. Né? A política chamada política de comando e controle, que é aquela política de repressão das atividades que causam impacto ambiental, ela sempre existiu. Então os órgãos ambientais eles recebiam uma denúncia, né? Iam até um local onde, por exemplo, tinha poluição de um rio, verificava, constatava em campo, né, fazia as análises da água para constatar que realmente havia poluição. Se houvesse a empresa ou a pessoa física que estava causando aquela poluição, era multado. Então isso sempre existiu. Só que se viu ao longo do tempo é que esse tipo de atitude ele tinha muito pouco resultado prático. Por quê? Se você começa multando, o dano ambiental ele permanece. Então, o rio continua poluído, se fosse o ar, ele vai continuar poluído, se fosse o impacto do solo, o solo continua poluído e nada muda. Então, qual foi o que foi amadurecido nesse período, né? Final da década de 60 e início da década de 70? O que foi amadurecido foi, vamos construir uma política de gestão ambiental que faça com que as empresas ou atividades que têm um potencial poluidor, elas se enquadrem de forma a não causar mais a poluição ou a diminuir o máximo possível os impactos ambientais. Certo? Então essa é a filosofia do licenciamento ambiental. É construir juntamente com o poder público, né, conduzir, por isso que é a gestão, o poder público ele conduz com que os demais participantes da economia, agentes de iniciativa pública ou privada, eles enquadram essas atividades de forma a não ter ou a minimizar a poluição ambiental. Né? Então, por exemplo, no caso da poluição de um rio, só para ficar claro, vai ser feita uma série de controles, por exemplo, colocar uma estação de tratamento de esgoto industrial. Vamos supor que seja uma indústria de produção, sei lá, de laticínio. Então é colocado uma estação de tratamento de esgoto industrial para evitar de efluentes, industrial, para evitar que aquele resíduo da produção de laticínio vá direto para o rio, certo? E evitando assim o impacto ambiental ou a poluição ambiental. Então essa é a premissa. Então esses órgãos começaram a exigir das atividades que elas se adequassem antes do seu funcionamento. Então são apresentados os projetos são analisados, se tiver tudo de acordo com a legislação que rege o tema, a atividade é liberada. Né? Algumas vezes são feitos os pré-testes, por isso que a licença foi separada em 2 períodos, né? Por isso que a gente fala que tem 3 fases do licenciamento, a licença prévia, de instalação e operação. No próximo vídeo eu vou detalhar acerca disso, mas basicamente do que se trata é o seguinte, então vai construir uma indústria, a indústria ela recebe uma licença, uma primeira licença, com essa licença ela se instala e faz a pré-operação, ou seja, ela começa vamos botar assim, a rascunhar, né, fazer os ensaios de como ela vai funcionar. E aí é verificado se o ar, se a água, se o solo, ao receber os resíduos daquela atividade, se eles vão estar sendo impactados. Se não tiver, então ela recebe a licença de operação e passa então a funcionar. Esse é o mecanismo. Imagine só, você tem vamos colocar um caso concreto. Você tem uma indústria, por exemplo, uma grande indústria, uma indústria de produção de álcool e cana-de-açúcar, né? Ela está instalada, por exemplo, na APP de um rio, próximo de um rio, porque geralmente essas indústrias estão próximas de fonte de água. Ela capta a água, ela lança poluentes atmosféricos, bota fogo no canavial e, consequentemente, vai fuligem para a atmosfera. A vinhaça, que é o produto final da fermentação para a produção do álcool, ele é descartado ou no solo ou em algum curso d'água. Olha a quantidade de impactos. Você imagina uma empresa grande dessa, o poder público controlando apenas a base da multa. É óbvio que não vai funcionar. Agora, se tiver toda uma pré-concepção do tratamento dos efluentes industriais, destinação adequada da vinhaça, um projeto que a empresa fique afastada da margem do rio de tal forma que respeite a área de preservação permanente à margem do rio, que haja o controle da poluição atmosférica, quando ela começar a funcionar, o impacto dela vai ser praticamente zero.
muito mais fácil de controlar. Se houver algum problema de emissão ou de poluente na atmosfera ou no solo, na água, vai ser algo pontual, muito mais fácil de corrigir do que se a empresa estiver funcionando totalmente errado. Para fazer um paralelo, você imagina você comprar um carro que está totalmente descalibrado. Então, ele não está com os pneus alinhados, não está com o pneu balanceado, o carburador não está funcionando direito, o giro do motor não está legal. Para você corrigir um carro desse, é muito mais difícil do que você comprar um carro que já esteja totalmente, que já foi testado de fábrica, que já vem totalmente alinhado, balanceado, com todo o seu funcionamento adequado. Se surgir um probleminha pequeno, é muito mais fácil você trocar uma peça e consertar. Então esse é o princípio do licenciamento ambiental, por isso que ele é tão importante, porque ele é uma ferramenta de vanguarda, né? Poucos países trabalham nesse sentido. Por que é uma ferramenta de vanguarda? Porque você antecipa o problema, tenta evitar que ele ocorra, de tal forma que quando ele ocorrer vai ser tão pontual que seja fácil corrigir, certo? Aí vem a curiosidade, por que começou isso nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro? Né? São Paulo, como eu disse, em 1968 e Rio de Janeiro em 1975, porque eram os estados mais industrializados, onde a população reclamava mais, sofria mais dos impactos ambientais. Todo mundo lembra da tragédia que era a Baixada Santista, né, com muita poluição em Cubatão, em cidades afins ali. Isso foi matéria do Brasil inteiro de jornais. A própria cidade do Rio de Janeiro, né, na década de 30, tinha um problema seríssimo de poluição que depois foi se arrastando nas décadas seguintes, por isso que foram derrubados vários cortiços para construir a Avenida Presidente Vargas, e até mesmo a Rio Branco também passou por um processo de remodelação. O Morro do Castelo foi totalmente colocado abaixo, porque para tirar um pouco teve todo um impacto social em cima disso, mas eu estou focando aqui na questão da poluição, ok? Tinha todo um histórico do centro do Rio de Janeiro de ser insalubre, então foram medidas que tentaram sanear o problema, né? Mas você veja só, falta de planejamento gera essas medidas drásticas, né, que geraram vários conflitos, empurraram as pessoas para as periferias, no caso do Rio de Janeiro, para cima dos morros, né? Tentando resolver o problema da insalubridade, criou-se outros problemas sociais. Isso é o quê? Isso é falta de planejamento, falta de gestão ambiental, porque a cidade foi crescendo de maneira desordenada e depois para tentar consertar o problema é muito mais difícil, certo? No próximo vídeo nós vamos trabalhar de questão da divisão das competências, entre União, Estados e municípios, quem é competente para licenciar o quê, e nós vamos aprofundando nos próximos vídeos sobre o licenciamento prévio, ou seja, os procedimentos para emissão da licença prévia, licença de instalação, licença de operação e outros tipos de licença que existem. Não deixem de compartilhar o vídeo. Compartilhando o vídeo vocês me ajudam, divulgam o canal e passam essas informações que eu creio que tem relevância para o público que trabalha nessa área de gestão ambiental. Até mais!